Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais um pouquinho sobre cinema, né? Sobre o que está rolando na cidade do Rio de Janeiro, o que está rolando em circuito. E hoje eu quero trazer para vocês um filme chamado O Homem Cordial, um filme brasileiro, né? Estrelado pelo Paulo Miklos e pelo Taíde. Gente, precisamos falar do Paulo Miklos no cinema, gente. Isso é uma coisa que até agora eu não falei com tanta calma, né? Ele tem, vamos dizer assim, uma afeição, né? Ele tem um biotipo, né? Assim, para você colocar personagens no mínimo bem complexos, né? Não vou dizer para você que ele é um cara que faz personagens do mal. Eu acho que ele tem personagens mais elaborados, entendeu? Que não fica aquela coisa maniqueísta de bem e de mal, né? Ele tem um pouquinho de cada coisa ali, entendeu? E isso a gente vai vendo mais ou menos em determinados filmes, né? Eu me lembro muito do Invasor, né? Que foi o primeiro filme que eu vi dele, né? E que lembrava muito Cabo do Medo, né? Aquele filme do Nick Nolte com Robert De Niro, né? Que o Robert De Niro era um psicopata lá que perseguia o Nick Nolte, né? O Invasor ele tinha uma vibe bem parecida, né? E foi uma coisa interessante. Eu confesso a vocês que eu gostei da atuação do Paulo Miklos, né? Teve outros filmes que ele estrelou que eu acabei não vendo, infelizmente, tá? É, e agora a gente está falando desse aí, né? Desse filme aí, O Homem Cordial, né? Quem não conhece o título, né? É baseado numa expressão que o Sérgio Buarque de Holanda criou, né? No seu livro Raízes do Brasil, se eu não me engano, capítulo 6 do Raízes do Brasil, né? Onde o Sérgio Buarque de Holanda lança aquele mito, né? De que o brasileiro é um povo cordial, que é um povo legal, que é um povo gente boa, coisa e tal, né? Aquela coisa do brasileiro ser pacífico, do brasileiro ser camarada, coisa e tal, né? E a gente sabe que se a gente pegar o que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, que não é nada disso, muitíssimo pelo contrário, né? Então o título do filme já tem uma carga forte de ironia aí inserida nele, né? Eu vou dar alguns spoilers aqui, tá? Para a gente poder conversar um pouco sobre o filme. É uma produção de apenas 84 minutos, né? Você consegue vê-la numa boa, né? Não é aquele filme muito longo, né? Que você tem que ficar ali 2 horas e meia no cinema vendo, né? E o que acontece? Ele é o vocalista de uma banda, né? Que lembra demais os Titãs na época do Cabeça Dinossauro, né? Lá na década de 80, quando os Titãs estavam fazendo músicas assim de contestação política e social muito fortes, né? Muito incisivas, né? Só que essa banda tá tocando, né? Nesses últimos anos, né? Nesses anos de cidadãos de bem, né? Que apareceram na nossa sociedade, que a gente sabe que de bem esse cidadão não tem nada, né? E aí o que acontece, né? O nosso vocalista, né, que é o Aurélio, né, que o Paulo Miklos faz, né? Ele flagra um menor, né, de um extrato social mais baixo, né, sendo perseguido por várias pessoas na rua porque ele tinha furtado o celular de uma senhora, né? E aí o que acontece, né? O pessoal queria dar uma dura no garoto, né? Queria dar uma dura no garoto, né? E o garoto acabou sendo protegido, né, pelo Aurélio, né? E o Aurélio, no meio da confusão, falou para o garoto fugir, o garoto foi embora. E um policial foi atrás. E logo depois o que acontece? Esse policial apareceu assassinado. Então, essa coisa viralizou nas redes sociais. Um cara gravou tudo, botou isso, né? E o cara começou a dizer que o Aurélio protegia bandido, que o Aurélio era assassino, porque estimulou o garoto, coisa e tal. E aí a banda começou a sofrer perseguições de todos os lados, né? De tudo quanto era lado, né? A vida do Aurélio virou um inferno, né? E o grande detalhe era o seguinte, né? Na hora que ele estava conseguindo ir para a casa dele, depois de passar pela cidade, comer o pão que o diabo amassou pela cidade, para poder, entendeu, chegar em casa, né, sendo perseguido, né, uma repórter aparece, né, e ajuda ele, né, a fugir novamente, porque tem várias pessoas na porta da casa dele hostilizando ele,
né? E aí ele não pode entrar na casa dele nessa situação. E aí essa repórter queria entrevistar ele não queria saber de entrevista, coisa e tal, né? E aí ela acaba levando ele para essa entrevista, ele não tem muita saída para esse jornal, né, do qual ela faz parte, né? E esse jornal está justamente investigando o sumiço do menino. O menino desapareceu. E aí, o que acontece? O Aurélio acaba ficando interessado pelo caso. Ele vai num bairro de periferia, né, no caso, que é o Jardim Ibirapuera, né, segundo o filme. E lá ele encontra um ex-integrante da banda, que agora tem um bar, né, que é interpretado pelo Taíde, lá da MTV, lembra? Aquele VJ da MTV, que eu confesso a vocês que eu gostava muito dele naquela época, né? E foi muito legal você ver o Paulo Miklos e o Taíde, né, atuando juntos, né, nesse filme, né? E aí eles vão começar a investigar, né, o sumiço do garoto, né? Só que ao mesmo tempo o cara que fez o vídeo, né, que viralizou, que botou toda essa culpa, né, entre aspas, né, do nosso Aurélio nas mídias sociais, né, o cara criou uma baita de uma fake news ali, né, esse cara tá perseguindo eles, e aí eles acabam indo atrás do cara. E no que eles vão atrás do cara, né, o cara bota a polícia atrás deles, né, e aí eu não vou me estender, né, sobre tudo o que aconteceu aí no caso, né. E o interessante também é falar, né, que esse filme, então, ele está realmente mostrando, né, como a nossa sociedade está extremamente agressiva, como ela está realmente partida, entendeu? Entre uma elite conservadora que acha que toda pessoa de um estrato social é pobre, que é pobre, é bandido e que você tem que matar, aquela coisa toda, né? E você está vendo aí, né, o nosso Aurélio no meio dessa confusão toda, né? O filme eu gostei do filme, foi um filme interessante, é uma história instigante, é uma história que está discutindo questões sobre o passado recente do nosso país, né, que está sendo bem turbulento, tá? E o grande problema do filme é que ele deixou algumas pontas soltas, né? Ele não deu um desfecho para determinadas coisas. Isso pode parecer um problema ou pode parecer uma virtude do filme, depende da forma como você enxerga isso. Tem espectadores que gostariam de ver um desfecho para determinados personagens, e outros espectadores vão achar esse desfecho, vamos dizer assim, que esse desfecho ficando em aberto, né, daria oportunidade para o espectador, né, fazer o seu próprio desfecho, cada um fazer o seu próprio desfecho. Embora seja muito provável que algumas situações tenham realmente ocorrido ali, né, sabendo, né, como o nosso país, né, é extremamente selvagem, extremamente agressivo, extremamente violento, né, com populações menos favorecidas que são rotuladas de marginais e que têm que ser assassinados quando a gente sabe que nem todo mundo está nessa situação, né? Então o filme ele levanta essas discussões, o filme é interessante nesse sentido. Gostei bastante da atuação do Paulo Miklos, né? O Taíde parece ser um ator nato, né? Ele sempre foi uma pessoa que, podemos dizer assim, manda a letra muito bem, né? Na MTV ele era um cara altamente espontâneo, ele caiu como uma luva, como VJ, como apresentador de televisão, entendeu? Então isso daí foi só mais um passinho para ele virar ator de cinema, né? E, pô, seria muito legal ver esses caras de novo, entendeu? Esses caras, eles fazem parte da nossa geração mais antiga ali, que foi adolescente ali nas décadas de 80, nas décadas de 90, entendeu? E é bom você rever esses caras, entendeu? É bom você rever esses caras aí na telona. É bacana você ver isso. Então é um filme que, apesar desse, de repente, defeito de ter deixado algumas pontas soltas que poderiam ter sido explicadas, né? É interessante a gente ver que a história foi bem contada, foi uma história bem levantada e é uma história que está muito baseada no que tem acontecido na realidade do nosso país nos últimos anos. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de seguir meu site batataespacialtudojunto.com.br e em outras oportunidades a gente vai conversar mais sobre cinema aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.